Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é sexta-feira e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje, né? Vamos ver qual a mudança, né? O que o Evangelho nos traz no dia de hoje. Finalzinho de semana, né? Um dia novinho aí para a gente explorar esse lado espiritual, né? Para que a gente possa fazer a vontade de Deus na nossa vida. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Mateus, no capítulo 16, capítulo 16, no versículo do 28, aqui, do 24, aqui, ao 28. O evangelho hoje é pequenininho, mas tem um grande ensinamento para nós. O seguimento de Jesus. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Com efeito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que um homem pode dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a própria conduta. Eu garanto a vocês, alguns daqueles que estão aqui não morrerão sem terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje o Evangelho, ele vem nos mostrar e também fazer uma pergunta, né? Para nós, a gente faz essa pergunta. Será que eu estou vivendo nessa vida garantindo verdadeiramente a minha vida eterna? Ou será que eu estou vivendo por viver, né? Será que eu estou vivendo e traçando um caminho de destruição para a minha vida verdadeira? Jesus quer dizer aqui nesse evangelho que a gente tem uma vida verdadeira, uma vida eterna, né? Aquela vida que vai nos levar à salvação, que é a vida eterna, é a vida espiritual, é aquela vida que a gente vai ter quando a gente não mais existir nessa terra. Jesus quer nos alertar aqui que essa vida que a gente vive, ela é passageira. Tudo que nos é oferecido aqui neste mundo, principalmente hoje em dia, a maioria das coisas não faz parte da vontade de Deus. São coisas para desviar o nosso caminho da salvação. É como se Satanás ele tivesse tomado conta do mundo, mesmo que Jesus seja o nosso Pai, né? Mesmo que Jesus esteja do nosso lado, porque você pode pensar, mas eu não creio em Satanás, né? Eu não quero saber das coisas de Satanás, mas ele vive do nosso lado. Eu costumo dizer, de um lado está Jesus, do outro está Satanás, né? Para nos tentar, para fazer com que a gente faça tudo ao contrário da vontade de Deus, que é a palavra dele. E verdadeiramente a gente faz. A gente segue os nossos instintos carnais, né? E assim a gente vai deixando para trás a vontade de Deus. Quando a gente ainda não entende a palavra de Deus, ainda temos um perdão de Deus, um reconhecimento. Não, mas ele não sabia.
Mas a partir do momento que a gente sabe, a gente tem que seguir obedecendo à vontade dele. Então a palavra vem falar aqui: de que adianta você ganhar todo o mundo e você perder a sua vida eterna? De que adianta? Qual o valor que você está dando à sua vida eterna? Eu costumo dizer, a gente não tem medo da morte. Tem gente que diz, eu morro de medo de morrer. A gente não tem medo da morte, né? Mesmo porque é uma coisa, vamos se dizer assim, é um mistério que a gente não conhece, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Muitos pensam que vai dormir, que vai ter um sono eterno e que quando chegar esse dia que o próprio Jesus fala, né, que é o dia que ele vai descer do céu, que o céu vai se abrir, ele vai descer, a palavra confirma que isto vai acontecer e que existirá pessoas aqui no mundo que vai presenciar essa cena, né? Então isso vai acontecer, isso é fato. Mas esse fim, ele pode vir na minha vida antes do céu se abrir, que é com a minha morte, né? Eu posso morrer e chegou Jesus na minha vida, né? Jesus chegou para me buscar. E neste dia teremos o julgamento, né? Não escaparemos desse julgamento. Mas como será que eu estou vivendo aqui, agora, né? É isso que Jesus quer dizer. Quando ele diz, quando você perde a sua vida por mim, você ganha a sua vida. O que significa isso? Quando você perde a sua vida, quando você deixa as práticas do mundo que ofendem o coração de Deus de lado, então você está perdendo a sua vida na terra. A vida que você pensa que tem. A gente pensa que a nossa vida é essa aqui, mas não. A nossa vida, ela é do outro lado. É a vida eterna. É aonde a nossa alma, né, o nosso espírito, ou seja, o nosso espírito vai viver, né? Aqui nós somos carne, mas existirá uma vida no espírito, como Jesus fala, né? Seremos anjos ou iremos para o inferno, né? Então, para que a gente não vá, para que a gente não ganhe esse inferno, Jesus diz aqui: não queira ganhar a sua vida e perder a eterna. Não queira ganhar as coisas desse mundo, né? E quando você morrer, você perder a sua vida eterna. É melhor que você, enquanto você está em vida, você abandone todas as suas práticas que ofendem meu coração. É como se ele falasse assim, né? Abandone o pecado. Tire da sua vida o pecado. É fácil tirar o pecado da nossa vida? Não é, porque o pecado, ele é bom. O pecado, ele é bom. Então, as coisas que Satanás nos oferece aqui são boas, né? E a gente é carne. Então, a gente tem... A nossa carne é fraca, como se diz. E a gente quer conhecer aqui, conhecer ali, desfrutar aqui, desfrutar ali, né? E a gente não tem essa consciência de que a gente seguindo as artimanhas de Satanás, a gente vai perder a nossa vida eterna. A palavra ela é muito justa. Ou você deixa, ou você perde, né? Ou você deixa as práticas do mundo errada, ou você vai perder a vida eterna, né? A palavra de Deus ela vem falar em renúncia. Jesus diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo e me siga. O que significa política, meu Deus? Começou a baixaria, né? Então, Jesus diz, se você quer me seguir, você tem que renunciar a si mesmo. Como que eu me renuncio? Eu me renuncio quando eu dou não ao pecado.
né? As coisas que o mundo muitas vezes me oferece. Muitas vezes eu sei que é pecado, mas eu quero viver porque aquilo é bom. Então, se eu tenho a força, se eu coloco em mim a vontade de renunciar, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu escolhi a vida eterna para mim. Eu quero morrer, eu quero sair desta vida e quero ganhar uma vida eterna. Eu quero que o meu espírito ele viva em paz. Eu não quero que o meu espírito viva no inferno, porque isso aqui é uma passagem. Então Jesus fala: pegue a sua cruz e me siga. É uma cruz pesada demais. A gente dá não às práticas dessa vida. A gente renunciar a certas coisas que a gente quer, né? Que muitas vezes a gente tá vendo que é errado, mas a gente quer. Mas a gente quer, a nossa carne grita, a nossa carne quer. É difícil a gente renunciar. Muitas vezes a gente não renuncia, muitas vezes a gente vai em frente e quer viver verdadeiramente aquilo ali, né? E aí, Jesus hoje nos traz esse ensinamento, nos traz essa reflexão. Como será que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo mais aqui, a vontade da minha carne? Então, se um dia na minha vida eu encontrei Jesus Cristo, né? Eu encontrei Jesus Cristo, eu encontrei isso aqui. Eu me converti, sou uma pessoa convertida. Mas eu ainda estou em dúvida das práticas, das coisas que o mundo oferece. Eu ainda estou em dúvida, né? Eu não consigo deixar aquele pecado, eu não consigo deixar esse aqui. A gente tem que refletir que a gente precisa deixar. A gente precisa carregar a nossa cruz. Tudo que a gente faz aqui em relação à renúncia. Eu renuncio o pecado, eu renuncio a depravação, eu renuncio a bebedeira, eu renuncio o adultério, eu renuncio. Tudo isso vai sacrificar a nossa carne, né? Tudo isso é um sacrifício, é por isso que Deus diz: pegue a sua cruz e me siga. A cruz, a gente carrega a nossa cruz e a nossa cruz ela não é maneira, ela é pesada em todos os sentidos. Se você vem para o lado espiritual, você se depara com isso aqui. Que a gente deixe as práticas erradas do mundo para viver a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus é você viver o que o Evangelho pede, o que Jesus pede para que a gente possa conseguir a vida eterna. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer ir para o inferno, né? Você imagine um espírito que não tem o poder de nada, né? Cai dentro de um inferno. O que significa esse inferno, né? Muitos pensam que é um lugar escuro, com muito fogo, com muito diabinho, né? A figura de Satanás que muitos pintam, né? Mas não é bem isso. O inferno é você viver com seu espírito atormentado para séculos sem fim. Amém. A gente, quando está vivo, né, a gente sabe distinguir como está a nossa alma, o nosso espírito, né? Espírito. A alma é o nosso sopro de vida, né? Apagou a alma, apagou tudo, né? Mas a gente tem o nosso espírito. Então, muitas vezes a gente acorda de mau humor. O nosso espírito está naquela situação de mau humor, de falta de paciência. Outro dia a gente acorda feliz da vida. Outra vez a gente acorda triste, chorando, com o coração apertado, né? Então são esse estado da alma. O nome disso se dá estado, o estado em que seu espírito se encontra hoje. Hoje eu estou. Quem nunca ouviu aquela expressão que fala assim: menina, fulana tá naquele estado de graça. Fulana tá naquele estado deplorável.
estado deplorável, ou seja, a pessoa está arrasada, a pessoa está triste, a pessoa está assim. O nosso espírito, ele leva isso aí quando a gente morre. Porque o nosso espírito, ele não morre, ele continua vivo. Mas dentro de nós, nós vamos carregar tudo aquilo que a gente levar daqui, no momento da sua morte. É por isso que a palavra em todo canto pede que você perdoe, que você não vá dormir intrigado do irmão, que você não tenha rancor, que você não tenha ódio, que você não tenha ressentimento das pessoas. Por quê? Porque isso sobrecarrega a tua alma. E se tu morre hoje com esse sentimento, tu vai ter que prestar conta a Deus na hora do teu julgamento. Então tem muita gente que tem um coração muito pedrado de ódio, raiva, rancor, ressentimento, né? Então chega um momento que a pessoa morre e o seu espírito ele vai ganhar um inferno, porque não há perdão naquela pessoa. Quem nunca ouviu falar essa expressão? Eu odeio fulano. Mesmo que fulano esteja num leito e mande me chamar para me pedir perdão, eu não perdoo. Quem nunca ouviu isso, né? Eu não perdoo fulano por nada nesse mundo. E o que é que a palavra de Deus diz? Para que a gente perdoe 70 vezes 7. Para que a gente não carregue, para que a gente não leve peso na nossa alma. Então, quando Jesus diz aqui que a gente quer seguir, você quer seguir isso aqui? Tome a sua cruz e me siga. Um dos objetivos de Jesus é esse: limpar a nossa alma, limpar o nosso espírito. Mas isso é uma cruz muito pesada que a gente carrega. Muitas vezes a gente se confessa de um pecado que a gente fez, que a gente praticou. A gente se arrepende, vai lá, confessa. Mas com uma semana depois você está lá de novo fazendo a mesma coisa. É assim. Então é uma cruz que a gente carrega. É um peso muito grande. E quando você dá seu sim para a palavra de Deus, para as coisas de Deus, a coisa fica mais pesada ainda. A coisa começa a ficar mais pesada, porque aí tu tem o temor de Deus. Quando aparecem as tentações, as coisas, tu pensa 2 vezes antes de fazer. Porque tu diz assim, se eu estiver fazendo, eu estou me condenando, né? Eu estou me condenando, eu estou desobedecendo a palavra de Deus. Então, por isso que tem muita gente que nem abre isso aqui, nem quer saber. Eu conheço pessoas que começaram a ir a grupo de oração carismático, né? No comecinho, assim, da caminhada. E quando chegava lá, a palavra vinha certinha para o problema daquela pessoa. Muitas vezes, palavra de ciência, de sabedoria, que ia direcionado ali aquele problema, aquele pecado que a pessoa estava vivendo. E muitas vezes, a pessoa que ia comigo dizia assim, não é possível. Tu falasse alguma coisa para aquele pregador ali, da minha vida. Tu falou, porque tudo que ele falou bateu comigo, né? Tudo que ele falou bateu comigo. Quem nunca ouviu isso, né? Mas não. É o Espírito Santo que está ali, induzindo aquela pessoa a falar para que você seja tocada. E você se arrependa enquanto há tempo. Então você imagine um espírito que não tem força para nada. Sair desta terra e cair dentro de um inferno, aonde não tem fim. É eterno, não tem fim. Aqui, nessa vida, a gente tem ainda o auxílio de correr, de recorrer, de pedir, de se ajoelhar, de ir à igreja, né? De pedir um conselho, de procurar oração, de dobrar o joelho, de orar. O nosso espírito, ele não vai ter essa coordenação para nada disso, né? O espírito, ele não vai poder se defender, ele não vai poder sentir o ódio e recorrer a uma pessoa para pedir um conselho, aí numa igreja pedir ali a Jesus a misericórdia dele, para que você tire aquele ódio do coração. Enquanto a gente está aqui caminhando, a gente pode fazer isso, né? Ah, mas eu tô com ódio bem aqui de fulano, né?
Ah, já sei, vou na igreja, vou me confessar, vou pedir perdão, né? E você sai dali, muitas vezes você sai leve da igreja quando você vai. Você sai leve quando você se confessa, você sai leve. Então a gente tem esse domínio, essa coordenação enquanto a gente vive aqui. A gente tem como a gente aliviar o nosso espírito. É tão provado que quando a gente vai à igreja, que a gente sai da igreja, que chega em casa, você chega a uma outra pessoa, né? Então não tem, olha, não tem estado de alma. Por mais deplorável que esteja nessa vida você recorrendo a Deus e pedindo, existe um alívio. Mas quando você morre, a sua alma ela não tem mais esse domínio de pedir por você mesmo. A não ser as pessoas que ficaram, que muitas vezes a gente ora para aquela pessoa, para que Deus tenha misericórdia da alma dela e coloque ela num bom lugar. Eu acredito que a intercessão das pessoas aqui para as pessoas que morreram dá certo. Porque você já pensou uma alma atormentada, um espírito atormentado, onde quer que esteja? Porque a gente entende dessa forma, mas é um mistério. Ninguém nunca vai saber, a não ser no dia que passar por ele, né? Pelo outro lado da situação. Então você imagine o alívio que não dá. Claro que dá. É uma intenção, a gente está intencionando o nosso pensamento àquela pessoa, né? Não é mais carne, mas é espírito. É espírito que levou daqui tudo quanto era de coisa ruim. E todos nós temos, sim, algo dentro de nós que nos incomoda, né? Que nos incomoda. Se você se livrou, beleza, mas tem sempre alguém ali, é um vizinho que te faz raiva, é um filho, seja lá quem for, você sempre vai viver assim, tendo raivas, né? Querendo matar, querendo esfolar, querendo fazer e acontecer. Porque nós somos assim, a natureza humana é assim, né? Então a gente leva para a vida hoje isso aqui. Se quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Não queira ganhar a vida aqui na terra e perder a eterna. Não. Renuncie à vida do mundo e garanta a vida do céu, né? A vida eterna. Ah, você pode se perguntar, mas como que eu vou... não vou aceitar nada que o mundo me oferece. Claro que não é bem assim, né? A gente sabe o que é bom pra gente. A gente sabe o que é bom. E muitas vezes a gente sabe que o pecado, ele é ruim, que ele vai nos trazer consequência e a gente vai em frente. O que a palavra pede é que a gente renuncie, mesmo que isso seja doído, mesmo que isso seja ruim pra gente. Jesus quer dizer, vai ser ruim aqui. Vai ser ruim aqui, né? Mas lá, aqui, junto de mim, você vai viver eternamente a paz da sua alma, do seu espírito, né? Então, o que é que a gente está pensando da vida, né? Em escolher viver tudo isso aqui. Eu conheço gente que diz assim, eu prefiro viver a vida daqui, porque lá eu não sei como vai ser, né? Eu não sei como vai ser lá. Eu não vou ter mais isso aqui. Eu não vou ter mais aquilo ali, né? Só que eu tenho certeza que ninguém quer queimar no fogo do inferno, né? Sentir o seu espírito ali atormentando, 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 sabe? O que seria um espírito atormentado? Tipo, deixa eu ver se eu posso citar um exemplo. Um espírito atormentado. Vamos se dizer que você fez algo de muito errado e você se arrependeu, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente faz algo de errado e a gente se arrepende, como é que fica o nosso coração? A gente fica com a consciência pesada. Tem coisa pior do que consciência pesada? Não tem.
Então a gente fica com a consciência pesada, a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente não tem paz. Muitas vezes você perde o sono. Muitas vezes você fica, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Né? Meu Deus, por que eu fiz aquilo com aquela pessoa? Por que eu não deveria ter feito isso? Né? Eu não deveria ter matado aquela pessoa. Eu não deveria ter roubado aquilo daquela pessoa. Eu não poderia ter feito isso, mas por que eu fiz isso? E ali fica aquilo te atormentando. E tu deita a cabeça e tu não consegue dormir. E tu não consegue. Isto aí é o tormento de um espírito. Tudo isso você vai sentir para séculos sem fim. Amém. Do outro lado. 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Por quê? Porque aqui eu posso levantar bem aqui e dizer, não vou ficar com a minha consciência pesada. Eu vou lá em fulano e vou pedir perdão. Vou dizer que foi eu que fiz. Ou então eu vou a uma igreja pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoe pelo que eu fiz, mas alivie a minha consciência que está pesada. Você vai sair de lá aliviado, né? Você vai sair de lá aliviado. E o seu espírito não vai ter essa autonomia para pedir nem fazer nada, né? Então, hoje, enquanto a gente tá aqui caminhando com as perninhas, né? A gente tem que escolher o que a gente quer. Tu quer viver no mundo do jeito que tu tá vivendo, continua vivendo. Tu continua vivendo como se não houvesse amanhã. Ah, vou aqui, ó, fazer bem aqui, porque amanhã eu não sei se eu tô vivo, não. Pode fazer, mas tem uma garantia. Essa garantia a gente tem que ter. Assim como a gente tem a garantia de todo o sangue derramado de Jesus na cruz para pagar os nossos pecados, aqueles já feitos e os que a gente ainda vai fazer, garantindo ali a vida eterna, do mesmo jeito a palavra vem dizer aqui. Renuncie às práticas erradas do mundo para que você possa ganhar a vida eterna. Não é somente a garantia que Jesus deixou lá, não. Ele realmente pagou com todo o seu sangue os nossos pecados. Mas a gente tem aquela famosa tarefinha de casa, né? Renunciar a certas coisas, né? Tentar viver bem. Ah, a gente vai virar santo, é? Não vai virar santo. A gente não vai virar santo, porque a santidade, ela é única. Ela é única, né? A gente pode todos os dias se santificar um pouquinho só. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.